a importância do conhecimento na viagem da vida como pessoas que já fomos reconciliados com Deus. A seguir à reconciliação, há todo um trajeto de vida de já reconciliado. E nós vamos ver pelas Escrituras que o conhecimento da verdade de Deus dá-nos poder, dá-nos força, fortalece, sustenta e também fortalece a nossa audácia de fé. Fé requer audácia, ousadia. Ousadia é quando a pessoa vê um desafio, vê que o pode enfrentar e entrega-se ao desafio com aquele sentido que vai lutar e vai vencer. No campo espiritual, este princípio é importante, porque saber enfrentar os desafios da vida com ousadia ajuda muito. E o conhecimento da palavra de Deus dá um estímulo à nossa audácia de fé, acreditar em Deus, dar passos de fé na vida, acreditando que Deus vai estar presente a cada passo, ajudando-nos a vencer. Imaginemos um pescador no seu barco, vai para o mar e vai à pesca. Isso não leva equipamento. Não faz sentido a pessoa ir para a pesca sem levar o equipamento, ou seja, sem fazer os planos para ir à pesca. Tem que levar não só o equipamento, mas a isca. Tem que saber se o tempo vai estar bom, se estiver a chover, se leva a sua capa para poder estar à pesca sem estar a molhar. O planeamento é importante. O planeamento requer refletir, pensar no assunto e preparar para o assunto. Assim é o caminho da fé. Como reconciliados com Deus, há uma vida a caminhar agora com Deus, não mais condenados pelo pecado, mas restaurados em Jesus. E como é que isso se traduz na nossa vida? Como é que nós vivemos o dia a dia numa comunhão com Deus, com pessoas já reconciliadas? E nós vamos ver que neste aspecto, o planeamento, o conhecimento, o saber o que Deus nos diz, faz muita falta para o caminho. Porque pôr-nos um caminho da fé sem saber o que a palavra de Deus nos ensina é expor-nos a desastres. Se nós não planearmos para a vida, ou usar o conhecimento que já temos, ou angariar mais conhecimento, ou ouvir de pessoas que já tinham mais experiência, ou que já conhecem, neste caso, a palavra de Deus, vai nos ajudar bastante. No campo espiritual, a pessoa que é determinada é a pessoa que tem aproveitamento de conhecimento e sabe determinar o seu caminho na vida. Vou repetir esta frase. No campo espiritual, a pessoa que é determinada é a pessoa que tem aproveitamento de conhecimento e sabe determinar o seu curso da vida. Compreendendo e conhecendo o que nos é dado em Jesus é importante para poder viver no poder e autoridade da nova vida em Jesus. Certa ocasião, Jesus ia a caminho de Jerusalém, Lucas capítulo 19, e diz o versículo 41 que Jesus, ao chegar a Jerusalém, começou a chorar. Ao chegar a Jerusalém, começou a chorar, e então disse estas palavras, versículo 42. Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Havia uma realidade que pertencia a eles, algo que lhes pertencia, mas estava encoberto aos seus olhos. Uns instantes antes, em Lucas capítulo 19, a multidão de discípulos louvava a Deus pelas maravilhas que tinham visto em Jesus. Os milagres que eles fizeram, todos louvavam a Deus. E eles declararam no versículo 38, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Eles louvavam a Deus. Mas alguns fariseus que estavam ali entre a multidão disseram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. Olha o que eles estão a dizer. Foi então quando Jesus chorou. Porque todas estas pessoas estavam aclamando a Jesus, mas não estavam a ver o que lhes pertencia. Estavam a louvar ao Senhor, mas não viam o que lhes pertencia, porque seus olhos estavam encobertos. É essa a realidade. A pessoa pode ter conhecimento de algumas coisas que a Bíblia ensina, mas se não tiver o tipo de conhecimento que conduz à liberdade, esse conhecimento
Pode ajudar, como por exemplo repetir versículos da Bíblia. Nós ensinamos às crianças a memorizarem versículos da Bíblia e encorajamos a todas as pessoas. Fiquem familiarizados com o que a Bíblia diz, porque isso é muito importante. Mas ter apenas conhecimento poderá ser como aquele estudante que estuda para passar o teste que a professora dá na escola. Mas essa pessoa poderá não ter a capacidade para desempenhar as funções que o mercado de trabalho possa exigir. O conhecimento que a Bíblia refere é o tipo de conhecimento que equipa a pessoa de forma a permanecer nos caminhos de Deus e a ser vitorioso. Uma das preocupações que sempre devemos ter, por exemplo, nas crianças, é que quando ensinamos a palavra de Deus e elas aprendem os versículos, é que elas saibam aplicar isso às suas vidas. Porque quando não, chegando mais tarde, não saberão viver o cristianismo. O que eles vão dizer, eu andei na igreja quando era garoto. Alguns vão dizer, eu lembro-me do professor ou da professora da escola dominical. O conhecimento da palavra de Deus deve vir a nós de tal forma que é mais do que conhecimento teórico, é mais do que uma informação acerca de que os cristãos acreditam, mas é uma realidade em que realmente nos equipa e nos prepara para o caminho de Deus. E não só, é um auxílio que nós temos a cada dia no caminho de Deus. É um conhecimento que leva a uma interação com a verdade e que nos desprende daquilo que nos ofusca. Ofuscar significa escurecer, tirar um pouco a visibilidade. E às vezes andamos um pouco com a mente ofuscada, porque não sabemos estudar, um pouco como Israel, que estava encoberto aos seus olhos. A verdade, a interação com a verdade, talvez de explicar desta forma, interagir com a verdade, não é só saber que a verdade existe e onde ela está, mas ter uma interação com a verdade é aquilo que nos desprende, aquilo que nos ofusca. O Senhor Jesus disse em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, os gregos tinham várias palavras, todas elas relacionadas com conhecimento. Uma era a palavra gnosko, outra palavra era oida. A palavra oida é ter conhecimento perfeito. O Senhor Jesus, quando falava em relação ao conhecimento que ele já tinha, era a palavra oida, um conhecimento perfeito. Mas a palavra gnosco é conhecimento que vem através da experiência. A palavra gnosco é ter experiência pessoal com a verdade e o resultado é a combinação de conhecimento com experiência. João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É ter tal experiência com a verdade em que não é só a informação que a pessoa tem, mas é a experiência que nos ensina alguma coisa ao termos a nossa interação ou relacionamento com a verdade. Isso é a palavra gnosko. Implica ter uma experiência íntima que nos leva a ter uma experiência que sentimos. É uma experiência em que há uma realidade que nos move. E esse tipo de experiência, conhecimento, é muito difícil de refutar, porque a pessoa sabe o que sentiu, sabe a experiência que teve, na sua sinceridade, o contacto que teve com a palavra de Deus e aquilo que fez na sua vida. Isso é gnosco. É o que o Senhor quis dizer à multidão naquele dia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É possível ter conhecimento, mas não saber qual a utilidade desse conhecimento. Ou como aproveitar esse conhecimento. É possível a pessoa ter conhecimento, mas sem saber para que isso serve. Ou seja, não ter aproveitamento desse conhecimento. Isso pode acontecer. Pelo mesmo princípio, é possível a pessoa ter uma experiência sem saber discernir nem a causa, nem o propósito dessa experiência. Há pessoas que já sentiram o toque de Deus em suas vidas, mas não souberam porque é que o sentiram. Já tenho falado com pessoas que me têm dito, eu fui à igreja, eu senti-me tão bem, algo tocou-me. Mas a realidade é que pessoas podem sentir a presença de Deus, o toque de Deus, mas não discernir que era o amor de Deus a traí-los. Não discernir que era Deus que estava a guiar. Eu vou dar um exemplo que está na Bíblia, Oséias capítulo 11, versículos 3 e 4. Oséias 11, 3 e 4.
Aqui a palavra do Senhor é a tribo de Efraim. Israel era composta por 12 tribos, Efraim era uma delas. Várias vezes na Bíblia, a palavra Efraim refere-se à nação de Israel. O contexto é que nos diz se Deus estava a falar à tribo ou se é à nação. Mas o caso aqui para o nosso estudo é o seguinte. Vamos ler Oséias 11, 3 a 4. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Ora, nesta passagem nós lemos que o Senhor diz que Ele ensinou a Efraim a andar e que tomou pelos braços, mas eles não souberam que era o Senhor que os curava. O Senhor pegou neles. O Senhor diz que Ele fez isso com Efraim, uma nação que já tinha pecado, e Deus o restaurou. E Deus está a dizer, eu ensinei-os a andar, mas eles não conheceram que eu estava a curar. A palavra conhecer aqui no hebraico, não conhecer no versículo 3, é a palavra yada, que é equivalente à palavra gnosko. Ou seja, um conhecer em que há uma experiência com a realidade de Deus e que conhecimento junto com a experiência equipa-nos a dar passos em relação a Deus. É aquele tipo de conhecimento que nos transforma. E aqui está escrito que eles não souberam que o Senhor os curava. Significa que não chegaram a ter um relacionamento realizado com Deus. Sentiram algo, foram à igreja, sentiram-se bem, mas não conseguiram interpretar, não conseguiram discernir o que é que Deus lhes estava a dizer. O Senhor diz que os atraiu com amor, porém, como diz o versículo 5, diz lá que eles recusaram converter-se. O versículo 5 diz que eles recusaram converter-se. Deus os segurou com os seus braços. Deus os segurou para eles andarem. Deus estava a curar, mas eles não reconheceram isso. E diz o versículo 5 que eles recusaram converter-se. O versículo 7 é triste porque diz que clamavam ao Altíssimo, mas não o exaltavam. Clamaram ao Altíssimo, mas não estavam a exaltar a Deus. Quando é que isso acontece? Quando nós dizemos, oh Deus, eu tenho aqui um problema. Oh Deus. Isso é clamar a Deus. Alguém pode dizer, eu clamei tanto a Deus a noite inteira. Acredito. Mas não exaltaram Deus. Sabem que Deus pode operar. Oh Deus, então, afinal de contas, oh Deus, como é que é? Eu estou a clamar a ti, Deus. Mas diz que não exaltaram a Deus. Tinham conhecimento acerca de Deus, mas não era conhecimento que aplicavam à sua vida, que não ordenavam a sua vida em relação a Deus mediante esse conhecimento. Eles não louvavam a Deus. Aqui a Bíblia ensina-nos que é possível ter conhecimento, ou até ter uma experiência, mas isso não ter significado, não se transmite, ou não se transfere, ou não se traduz na vida de comunhão com Deus. Não souberam aproveitar a graça de Deus manifesta em suas vidas. Assim acontece com pessoas, e assim também acontece com comunidades, e assim também acontece com nações. Não sabem discernir a palavra de Deus, a operação de Deus, e por isso continuam como que às cegas à procura de soluções. Acontece com comunidades, acontece com nações, acontece com pessoas. Não sabem discernir a palavra de Deus nem a operação de Deus. Sabem clamar a Deus, mas não exaltam a Deus. Era o problema de Oséias, capítulo 11, versículo 7. E por isso continuam às cegas à procura de soluções. Eles esforçam-se, eles lutam para ter soluções para os problemas das suas nações, ou das suas comunidades, ou das suas famílias, ou para a sua vida pessoal. Mas não sabem discernir a palavra de Deus. Porque há a falta daquele conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento do relacionamento com a verdade que realmente cria aquele impacto que é tão profundo, tão real, que não é só transformador, mas que nos acompanha ao longo da vida. É aquela sabedoria que depois partilhamos com os mais novos, com os netos, por exemplo. Não corras, podes cair, vais-te magoar. Eu creio que é isso que o Senhor estava a dizer. Matas os teus profetas. O Senhor enviou, não queres ouvir a palavra de Deus. Esse era o problema de Israel.
A verdade que é conhecida e é experimentada é a verdade que nos move, que nos inspira e serve de fundamento para a nossa vida e confissão de fé. Esta interação com a verdade de Deus equipa-nos de forma a enfrentarmos a vida e a transportar para a vida as realidades do impacto da nossa reconciliação com Deus. O que é que significa eu estar reconciliado com Deus? Como é que isso vai transformar a minha vida? Como é que vai determinar os meus passos? Como é que vai determinar o trajeto que eu sigo? Como é que vou alcançar o meu destino em Deus? Vem à mente Jeremias 1,12, que diz que o Senhor vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Deus dizia à nação, eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. Significa que quando Deus nos dá a sua palavra, Ele nos leva a experimentar o poder da sua palavra. Porque Paulo dizia, não me envergonho do Evangelho de Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. Quando Deus nos dá a sua palavra, Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. E parte desse processo é experimentar o poder da sua palavra. O que é de Deus tem impacto sobre a nossa vida. Por isso Ele quer cumprir a sua palavra no que diz respeito a nós. Vou repetir. O que Deus nos diz, o que é de Deus, tem impacto sobre a nossa vida. Por isso é que Ele quer cumprir a sua palavra no que diz respeito à nossa vida. A palavra de Deus é dada a nós e Deus diz, Jeremias 1,12, que Ele vai velando por essa palavra para a fazer cumprir. Deus não se esquece da palavra que Ele deu a nós. Ele responsabiliza-se para velar por essa palavra para que ela seja cumprida em nossas vidas. Ele dá-nos a sua palavra para que esta nos possa dar sabedoria e guiar. Ele dá-nos a sua palavra para que por ela possamos estar iluminados e poder caminhar até o cumprimento glorioso do destino que Deus nos tem dado. Nós podemos falar no destino que Deus tem para nós. A pergunta é, vamos nós chegar a esse destino? Há uma forma de nós chegarmos lá, isso é receber a palavra de Deus, viver essa palavra, meditar essa palavra, refletir nessa palavra e essa palavra acompanhar-nos ao longo do dia, nas decisões que nós tomamos, naquilo que nós refletimos, o que é que a palavra de Deus nos diz. Isso é o efeito de conhecer a verdade que causa liberdade em nós. Há situações que nos podem afligir, mas conhecendo a palavra de Deus, vem aquele conforto a nós. E meditamos no que Deus diz. E sentimos-nos animados com aquilo que Deus diz. E dizendo, acredito naquilo que Deus diz, porque está escrito que Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Deus dá-nos a sua palavra de forma a ficarmos capacitados para determinar com entendimento a nossa vida em Deus e seguir com a qualidade de vida destinada a nós por Deus. Deus dá-nos a sua palavra precisamente por isto, para estarmos capacitados a seguir o destino que Deus nos tem dado. Deus dá-nos a sua palavra para que possamos ter tal experiência com a palavra de modo a que possamos, com entendimento espiritual, resistir às astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6 diz para pormos toda a armadura de Deus. E diz lá, para termos aquele entendimento espiritual, ou seja, não diz bem essas palavras, mas temos esta armadura de Deus que realmente está relacionada com a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos ensina nos diversos setores da nossa vida, aplicar aí a palavra de Deus, mas estarmos prontos para resistir às astutas ciladas do diabo. Sabe o que é que significa a palavra astúcia? É enganoso. É querer enganar. É astúcia. Nós precisamos de estar preparados para resistir às armadilhas do diabo. Deus dá-nos a sua palavra para que possamos ter na nossa mão a espada do Espírito. Efésios 6,17. Tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos ter esta espada na mão. E esta espada anda connosco. Por que é que isso é importante? Porque o diabo anda a armar ciladas. Ele é muito sagaz. Ele é esperto. Se alguém jogar as cartas com ele, vai perder. Ele sabe fazer batota sem as pessoas darem por isso. A verdade de Deus é aquela força que Deus nos dá, que não só esclarece o nosso entendimento, dá-nos conhecimento
experiência abre os nossos olhos. Como nós já vimos em Gênesis capítulo 3, a serpente seduziu com a sua proposta de que Adão e Eva seriam como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele seduziu, ele fez uma proposta. O diabo faz uma proposta. E a mesma palavra que ocorre em Gênesis 3 é a mesma que ocorre em Oseias, é equivalente à palavra gnosco, saber, a palavra yada. Saber, mas é um saber que tem uma experiência. O princípio de saber, conforme a serpente estava a dizer a Eva, é um saber que inclui a experiência, um relacionamento com as circunstâncias da vida. Eva olhou para aquilo e disse, aquilo é bom, eu preciso desse conhecimento. A ideia de que ter tal conhecimento inclui experiência e entendimento dos tempos que estamos a viver para poder enfrentar a vida cativa. Mediante a proposta do diabo, o ser humano julgou que se fizesse como a serpente estava a sugerir, ficaria melhor capacitado e em posição mais elevada. E aqui está uma ratoeira do diabo. O estímulo à carne e ao orgulho humano, àquele sentido de capacitação que temos a força e a capacidade para enfrentar a vida, mas Deus fica de parte. Uma proposta de conhecimento e sabedoria sem integridade e transparência é desqualificativa. Ponha de parte qualquer proposta de conhecimento e sabedoria em que não haja integridade, em que não haja transparência. Falta de transparência, falta de integridade é uma ratoeira. O alvo desse conhecimento e sabedoria tem motivos ulteriores, tem motivos escondidos. O diabo prometeu muita coisa sabendo que o resultado não seria aquele que o ser humano estaria à espera. João 8,44, Jesus disse aos judeus, vocês têm por pai ao diabo. Ele nunca se firmou na verdade. O diabo fala do que lhe é próprio. Quando ele fala, ele profere a mentira, porque é o que está lá dentro. Ele não soube firmar-se na verdade. Tudo o que o diabo inspira tem a origem naquilo que é falso e aponta para algo que não pode subsistir diante de Deus. Como eu disse no princípio, a proposta de Deus, de Jesus, e a proposta do diabo. Como saber discernir? Como saber fazer a diferença? O que vamos nós buscar para a vida? E há certas coisas que a Bíblia nos diz, que nos equipa, nos prepara para saber analisar ou reconhecer propostas que sejam falsas, de modo a que elas não venham fazer parte da nossa vida. Nós vimos que Jesus fez muito diferente. Quando nós ouvimos Jesus a pregar, ele dava a conhecer às pessoas a verdade de Deus. Jesus expunha o conhecimento. Ele de propósito falava às pessoas, dava conhecimento sobre o reino dos céus. Ele falava à luz do dia, ele não escondia a verdade do Evangelho. O conhecimento de Jesus comunicou à humanidade aquela promessa que as pessoas teriam a experiência do poder de Deus e do seu conhecimento. Um ponto importante no que Jesus dizia, ele estava tão certo naquilo que ele dizia, ele estava tão firme naquilo que ele dizia, que ele estava pronto a ir à cruz por causa disso. A serpente, quando falou em Deus da terceira pessoa. Deus sabe. Não quer dizer que vais lá, mas isso é apenas uma sugestão. Mas ele soube mexer nos cordelinhos no coração do ser humano. Enquanto Jesus fala abertamente e o conhecimento que ele dá vem a nós e é revelador e dá-nos o poder. No conhecimento de Jesus temos tal experiência com a verdade que ficamos com as ferramentas que Deus nos dá para vivermos na liberdade em que a reconciliação com Deus nos introduz. Deus chamou-nos à reconciliação e essa reconciliação levou-nos a uma liberdade com Deus. Andarmos livres em Deus. Este conhecimento produz liberdade em nós. Como é que Jesus adquiriu conhecimento? Nós temos que pensar em Jesus como divino, que estava com o Pai. Quando ele veio à Terra, já vinha com conhecimento. Mas também temos que ver como é que Jesus transmitiu essa experiência com o conhecimento como ser humano aqui na Terra. E a Bíblia menciona em João capítulo 8 várias coisas. Eu vou só referir como é que Jesus adquiriu conhecimento. Porque ele próprio disse, João capítulo 8, versículo 26, João 8, 26, Jesus disse que falava o que ouviu do Pai.
João 8:26, Jesus falava o que ouviu do Pai. Não é o que a serpente fez. A serpente fez outra coisa. Mas Jesus falava o que ouviu do Pai. João 8:26. Significa que o Pai falava e Jesus estava com atenção. Versículo 28. Jesus disse que falava como o Pai lhe ensinou. João 8:28. Que ele falava como o Pai ensinou. Repare, Jesus disse, o Pai ensinou-me. O que é que significa ensinar? É dar instrução. Quem ensina está a dar conhecimento. Jesus, ele disse, o Pai ensinou-me. Jesus ensinou-nos a nós. Qual é o valor desse ensino? Para que nós tenhamos o conhecimento para discernir as propostas que vêm à vida. Vem da serpente ou vem de Jesus? É a palavra de Deus ou é a minha imaginação? Nesta viagem de pessoas já reconciliadas com Deus, há ratoeiras, há ciladas que o diabo está lá a ver se nos apanha. Como é que as vamos discernir? Como é que as vamos identificar? Com o conhecimento. O Senhor Jesus disse que o Pai falou, ele ouviu. O Pai ensinou, ele recebeu instrução. E a seguir Jesus disse no capítulo 8, versículo 38, que o Pai fazia e Jesus via. Eu faço o que eu vi o Pai fazer. Eu estou aqui a fazer isto porque o Pai fez primeiro. Portanto, 3 princípios que nós vimos em Jesus. O que ele via o Pai a fazer, o que ele ouvia o Pai a dizer e a instrução que o Pai lhe deu. 3 ingredientes para nós mantermos em mente, porque por eles nós adquirimos conhecimento. Não é só conhecimento para poder passar o teste na escola, que a professora nos dá, mas é aquele conhecimento que nos prepara para a vida depois da escola. Porque na fé, nós estamos a viver a vida. E há um destino traçado para nós. E nós temos que chegar a esse destino. Mas no meio entre nós e o nosso destino, há ratoeiras que o diabo põe para nos enganar, como ele fez com Adão e Eva. Como ele fez com muitos outros. Como ele fez com Judas também. Como é que vamos discernir isso? Com o conhecimento que Deus já nos deu. Com o conhecimento que vamos adquirindo ao longo do dia, porque vamos lendo a Bíblia, porque vamos ouvindo pregações, porque vamos falando com Deus, vamos meditando na palavra de Deus e vamos sendo sensíveis à orientação do Espírito de Deus em nossas vidas. E então vamos alcançando esse conhecimento. O próprio Senhor Jesus dizia que não fazia nada por Ele mesmo. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Nada faço por mim mesmo. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O que é que a serpente fez? A vontade dele. Olha, Adão e Eva, se eles fizerem assim, vão ser como Deus. Esse foi o engano da serpente. Perante os discípulos e as suas multidões, e as multidões, Jesus nunca falou ou agiu como se ele fosse a sua própria fonte de conhecimento ou decisão. Porquê? Porque ele buscava a vontade do Pai. Ele buscava a vontade do Pai. Os atos de Jesus, as palavras de Jesus eram conforme ele tinha recebido do Pai. João 8:29. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ou seja, Jesus sabia sempre quem estava atrás dele. Era o Pai que o enviou. O Pai que está comigo. Ele me enviou, nunca me deixou só. Jesus nunca se sentiu desamparado. E tudo o que ele fazia tinha em mente o agrado do Pai. Agradar ao Pai. Agradar ao Pai. Do diabo. Ele não falou a favor de Deus. Não se mostrou estar ao lado de Deus. Não encorajou a comunhão com Deus. E quem é como Deus não precisa de Deus, porque já tem tudo o que Deus tem em si, porque é semelhante a Deus. Essa é a proposta do inimigo. Mas a proposta de Jesus é: nada faço de mim mesmo. Eu conforme ouço, conforme vejo, conforme recebo o ensino, assim faço. O Pai que me enviou está comigo. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus, aqui na terra, foi tentado, maltratado, por fim foi morto. Ele sofreu muito. Mas ele suportou tudo isso porque ele sabia o que estava do outro lado da cruz.
desprezou a afronta, porque sabia do outro lado há um gozo que eu nunca terei se não passar pela cruz. E Jesus passou pela cruz por causa de nós, porque estava à espera um gozo do outro lado. Ouça sempre qual é a inspiração que vem a si, de onde é que ela vem, a natureza dessa inspiração. Quando Deus nos dá algo, o que Deus nos dá vem com a sua presença, com a sua calma, com aquele sentimento que Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir. E se há uma ideia contrária à minha, eu não tenho que estar preocupado, porque o que é de Deus, a paz permanece. Então, enquanto eu estiver com paz e descanso no meu espírito, eu vou acreditando em Deus que me vai guiando, mas por alguma razão eu me sinto irritado ou inquieto ou perturbado ou qualquer coisa, eu devo ver o que é que se passa. Porque é que não está a paz de Deus aí? Porque há propostas perante nós e nós temos que responder a essas propostas, dizendo não, ou sai de mim, ou sai da minha frente, ou como Jesus disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, não compreendes as coisas de Deus, ou é Deus que nos está a dizer. É porque a vida do reconciliado é precisamente isso, uma vida. Vivemos reconciliados. Não só nos reconciliamos um dia aos pés da cruz com Jesus, mas daí para cá há uma qualidade de vida que temos estado a viver. Que não é como era antes de conhecermos Jesus, mas é diferente. Hoje temos este discernimento que o Senhor nos tem dado. Quando há uma palavra que vem a nós, aos nossos ouvidos, aos nossos pensamentos, temos que fazer como Jesus fez, que procurava sempre entender o que é que o Pai lhe estava a dizer. Vamos procurar entender o que o Pai nos está a dizer. Temos que procurar receber e aprender as instruções que o Pai nos dá. Temos que procurar ver o que o Pai está a fazer. Será um grande erro deixar o estímulo à nossa carne e ao nosso intelecto ser a fonte da nossa inspiração. A obra de ser humano não é melhor que o barro, porque o ser humano é barro. Mas quando são as obras de Deus, porque estamos com atenção às palavras de Deus, estamos com atenção ao que o Espírito Santo diz à Igreja, conforme nós vimos relatado no livro de Atos, então nós aproveitamos esse conhecimento, crescemos nesse conhecimento e há uma graduação para a fase seguinte, para o plano seguinte, para o trajeto que está à nossa frente, para o que Deus está a preparar para nós, para aquilo que Ele está a desenvolver para as nossas vidas. Porque esse conhecimento então é produtivo, é útil em nossas vidas. Ao meditar nos ensinos de Jesus, compreende que Ele nos encoraja a sermos receptivos ao conhecimento que nos é exposto no Evangelho. Este conhecimento não é o conhecimento da tradição religiosa, mas é o conhecimento adquirido mediante a inquirição do Evangelho. Este é o conhecer que possibilita a pessoa a viver no poder do Evangelho. Esta é uma das razões de eu fazer como costume a sugestão de ser lida a Bíblia regularmente. Mediante esta leitura, a pessoa se dispõe a ser receptiva ao poder transformador da Palavra de Deus. Por esta leitura, a pessoa procura compreender a mensagem que o Evangelho apresenta sobre o ato de viver a reconciliação que tem o seu fundamento na obra redentora consumada por Jesus. Se quiser saber mais sobre este assunto, entre em contato comigo usando o meu endereço de e-mail indicado no rodapé ao longo deste vídeo e que também incluo nesta nota informativa. Para todos os que desejam andar no poder da reconciliação em Jesus, eu faço as seguintes recomendações. Todos os dias leia um pouco da Bíblia. Todos os dias fale com Deus em oração, sempre em nome de Jesus. Frequente regularmente uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. Sempre que haja ocasião, fale com alguém sobre a razão de Jesus ter morrido na cruz. Continuo orando que a bendita paz de Deus continue sobre si a cada dia. Se desejar ser notificado pelo YouTube
sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.